Crianças, tudo bem? Meu nome é Tia Dani e de hoje em diante eu vou ajudar a Tia Lizzie a dar aula para vocês, certo? E para começar a aula de hoje, vamos orar? Todo mundo de mãozinha junta, olhinho fechado, para a gente falar com Deus. Senhor Deus, obrigada por esse dia, obrigada pela nossa saúde, obrigada pela vida do papai e da mamãe. Senhor, obrigada porque o Senhor é um Deus tão bom e deu seu Filho unigênito para vir a esse mundo e nos salvar. O Pai, nos ajude a entender a Tua palavra, é isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Crianças, vocês estão me vendo? Eu tô aqui, acharam? Bom, olha só o tanto de criança diferente que tem nessa imagem. Olha só o tanto de estilo, o tanto de cores, o tanto de roupa diferente. Olha que legal como o nosso mundo é, o mundo que Deus criou, cheio de pessoas diferentes, culturas diferentes, de locais diferentes. E imagina o seguinte, imagina que você está lá na igreja e de repente entra uma criança bem diferente, com o corpo pintado, com uma roupa toda colorida, bem diferente da nossa. Você vai achar normal? Você vai achar estranho? O que você vai pensar? Hum, olha só, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre as pessoas diferentes que existem no nosso mundo e que Deus fez cada uma, né, com um jeito especial e nós devemos pregar para todas elas, né, independente de como elas são. O evangelho é para todas as pessoas. Todas as pessoas têm o direito de ouvir a palavra de Deus e podem entrar e podem congregar em uma igreja conosco. O texto bíblico da nossa lição está em Atos, capítulo 10 e capítulo 11, do versículo 1 ao 18. Nesse texto, conta uma história que começa na cidade de Cesareia. Em Cesareia havia um porto. Porto é aquele local cheio de navios que vêm de outros países para trazer mercadorias do próprio país que vão para outros. E nesse porto trabalhava um centurião chamado Cornélio. Vocês sabem o que significa a palavra centurião? Centurião é um oficial do exército romano que liderava 100 soldados. Por isso, centurião vem de 100. Embora Cornélio não fosse judeu, ele e sua família era temente a Deus. Ele orava regularmente, dava esmolas aos necessitados. Era um homem muito piedoso. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão de um anjo de Deus. E o anjo de Deus disse para ele que Deus ouvia suas orações, que Deus via como ele era bom para os pobres. E o anjo pediu para que Cornélio enviassem homens até uma cidade chamada Jope para buscar Pedro. Esse Pedro aqui é aquele Pedro, apóstolo de Jesus, que nós já estudamos algumas lições atrás, né? Pedro que escreveu as cartas de 1 Pedro e 2 Pedro. E Cornélio, quando ouviu essa mensagem do anjo, imediatamente chamou 2 servos e um soldado para irem até Jope chamar Pedro, buscar Pedro, né? Jope ficava a mais ou menos 48 quilômetros de distância de Cesareia. E os mensageiros, né, e o soldado de Cornélio foram até Jope encontrar com Pedro. Enquanto isso, Pedro estava descansando no telhado da sua casa. Ao meio-dia,
quando de repente ele também teve uma visão. Pedro viu o céu aberto e um grande lençol abaixado até o chão. E nesse lençol estava cheio de animais, répteis e pássaros. Vocês estão vendo aí na figura, né? Todos esses animais. E os judeus consideravam esses animais impuros. Eles não comiam esses animais. E uma voz ordenou para Pedro: levante-se, mate e coma. E Pedro ficou assustado. Certamente não, Senhor. Eu nunca comi nada impuro. E a voz falou pela segunda vez para Pedro: não chame nada de impuro o que Deus purificou. E isso aconteceu por 3 vezes. Ele ouviu essa voz falando isso 3 vezes. E em seguida, o lençol foi levado de novo para o céu. Enquanto Pedro estava tentando descobrir o significado daquela visão, os mensageiros de Cornélio chegaram na sua casa. E o Espírito Santo disse a Pedro para ele ir até o encontro dos mensageiros. E os mensageiros chegaram até Pedro e falaram que eles eram mensageiros de Cornélio, que Cornélio era um centurião, um homem justo, temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Mesmo Cornélio sendo gentil, o povo judeu respeitava Cornélio, porque ele era um homem bom, um homem justo, um homem temente a Deus. E eles continuaram falando para Pedro: olha, um anjo disse para Cornélio para pedir para você que fosse até a casa de Cornélio, que ele queria ouvir o que você tem a falar para ele. Olha só, né, o pedido que os mensageiros fizeram para Pedro, né, para que Pedro fosse até a casa de Cornélio. E Cornélio era gentil e Pedro era judeu. E os judeus não entravam na casa dos gentios. Mas vamos ver como que essa história se desenrolou. E Pedro viu que os mensageiros estavam cansados, né? Que eles já tinham viajado bastante. E ele convidou os mensageiros para descansar na sua casa, que no dia seguinte, né, eles viajariam até Cesareia. No dia seguinte, Pedro reuniu outros cristãos para irem com os mensageiros de Cornélio para Jope. E eles viajaram, e quando chegaram na casa de Cornélio, Cornélio estava super feliz e até se ajoelhou diante de Pedro. E Pedro ficou um pouco assustado com aquela situação e pediu para que Cornélio se levantasse, que ele era um homem comum. E Pedro falou também que era contra a lei um judeu visitar um gentio, mas que Deus tinha falado para ele que ele não deveria chamar os gentios de impuro. E Pedro perguntou para Cornélio por que ele tinha o convidado para ir até sua casa. E Cornélio explicou que um anjo falou com ele numa visão e disse que era para chamar Pedro, que eles estavam reunidos na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor ordenou Pedro a falar para eles. E aí, Pedro entendeu que Deus aceita pessoas de todas as nações que o temem e obedecem, e não só apenas os judeus. E Pedro explicou para Cornélio e para os seus amigos que estavam lá na sua casa sobre Jesus, sobre sua morte e sobre sua ressurreição. E pregou o evangelho para aqueles que estavam na casa de Cornélio.
Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios. Eles começaram a louvar a Deus e falar em outras línguas. Os cristãos judeus que estavam com Pedro ficaram maravilhados de que pessoas que não eram judias tivessem recebido o Espírito Santo. Pedro então batizou os novos crentes. Olha só que história maravilhosa, né? Essa história toda mostra que Jesus veio não só para os judeus, mas que para os outros povos do mundo. E Pedro foi um dos primeiros apóstolos que também pregou para os gentios. Pedro pregou para aqueles que não eram os judeus. Vamos lembrar que os judeus achavam que Jesus veio só para eles, mas não foi essa a mensagem que Deus deu para Pedro através do sonho. Lembra dessa imagem que a tia colocou no início da história? Olha só, todas as pessoas do mundo merecem ouvir a palavra de Deus, merecem conhecer a Jesus. Esse foi o aprendizado de Pedro, né? Que ele devia falar não só aos judeus, mas aos gentios. E esse também é o aprendizado para nós, que nós devemos falar de Jesus, falar da sua morte e ressurreição para todas as pessoas, para aquelas que moram longe, em outros países, que têm outras culturas, que têm outra língua. A gente deve pregar o Evangelho para todo mundo. E essas pessoas diferentes, quando aceitam a Jesus, elas fazem parte da Igreja de Deus. E nós não precisamos ficar preocupados quando uma pessoa diferente assim entra na nossa igreja. Ela é um cristão, né? Ela pode ter sua cultura, seu jeito de vestir, mas ela obedece a Deus e ela é nosso irmão, tá certo? E nós vamos ouvir uma música agora que fala justamente sobre essas diferenças de cultura, de estilo, de país. Vamos lá? Criancinhas deste mundo bebedor, quer chinesas, quer hindus, esquimós e índios nus, Cristo ama as criancinhas com fervor. Cristo ama as criancinhas do Brasil e do Japão, quer lourinhas, quer de cor, ele as chama com amor. Cristo ama as criancinhas como o céu. Para a gente gravar a lição de hoje, nós vamos fazer uma atividade. E peço ao papai e à mamãe para ajudá-los. Peguem uma folha de papel, desenhem uma igreja, semelhante a essa que está aí no vídeo para vocês. E desenhem também várias pessoas entrando nessa igreja. Várias pessoas diferentes, como a gente viu na imagem anterior. Tá bom? E o versículo de hoje está lá em Atos 12, 24. E está escrito assim: Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. E nós vamos ouvir uma música com esse versículo, tá bom? Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Atos 12, 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Atos 12, 24. Para finalizar, nós vamos orar. Nós vamos orar para Deus nos ajudar a pregar a palavra dele para todas as pessoas, para aqueles que estão no nosso lado,
para aqueles que estão na nossa escola, para aqueles nossos parentes, familiares, e quem sabe até para aqueles que estão mais distantes, que têm uma cultura diferente. Nós vamos também agradecer, porque assim como Cornélio e Pedro, eu e você, nós somos filhos de Deus. Nós fomos alcançados por esse evangelho e nós vamos agradecer por isso. Vamos lá? Olhinho fechado, mãozinha junto para orarmos. Senhor Deus, obrigada pela lição de hoje, obrigada pelo teu ensinamento. Ó Senhor, nos ajude a pregar cada dia mais a sua palavra, a não sermos tímidos, mas que a gente conheça cada dia mais o Senhor e tenha vontade de falar das tuas maravilhas, da tua morte, da tua salvação para nós. Ó Pai, obrigada pela salvação que temos, obrigada porque podemos ir a uma igreja, porque fazemos parte da tua igreja. Senhor, perdoe os nossos pecados, é isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, crianças. Que vocês tenham um bom domingo, uma boa semana e a gente se vê daqui uns dias. Beijos, tchau, tchau.